Mas vamos lá então, vamos abrir oficialmente a nossa live de hoje. Então, muito boa noite a todas e a todos, a todes, galera que vem chegando. Se acostumem com esse horário, com essa data sempre recorrente na semana, porque nós vamos estar sempre por aqui. E, enfim, avisa a galera que eu tô por aqui também, né, moçada? É bom chegar mais gente aí. Agora eu tenho que bater meu cartão aqui para o meu novo patrãozinho. Então, vamos reagir, vamos fazer esse formato do React, porque esse formato do React, enfim, as plataformas estão valorizando, porque parece-me que a galera acha bastante didático, enfim, e também tem um pouco de pegada de entretenimento. E se a gente não consegue entrar nessa pegada de entretenimento, bom, fica difícil, né, pra gente conseguir se expandir aqui nas redes. Então, vamos usar isso. Eu escolhi esse vídeo aqui, Capitalismo e Socialismo, tá? Do canal, como eu disse ali antes, então vamos reolhar aqui mais uma vez, Dinheiro com Vocês, por William Ribeiro, tá? É o canal. E por que eu escolhi esse vídeo? Ele até não tem poucas visualizações, ele tem um pouco mais de 60 mil views ali, e comparado com o último que a gente reagiu aqui, que tinha mais de 600 mil, de fato não é muito, mas é um canal com, se eu não me engano, 700 mil inscritos, tem vídeo de 500 mil, 600 mil, e esse vídeo aqui especificamente, ele vai falar socialismo, vai falar de Marx e tal, é importante a gente também ajudar a desmistificar as coisas que esses caras falam, mas ele traz um debate, né? Ele traz um debate importado e traz muitas das referências comuns, e o objetivo desses primeiros reacts que eu tô fazendo aqui é desmistificar esses lugares comuns dos liberais. E esse cara aqui não é tão polido quanto o da semana passada. Ele já dá desde o início toda a sua linha de odiar o socialismo, odiar o Karl Marx. Ele não faz aquela de, eu sou imparcial, eu sou racional. Ele não faz isso, né? Mas ele traz também mais alguns dos argumentos, pelo menos nos primeiros 15 minutos que eu vi, e eu acho que vale a pena. Eu não vi todo o vídeo tem 40 minutos, nós vamos ver ele todo aqui, tá? O vídeo tem 40 minutos, eu não tive paciência, que nem eu disse, é passar raiva, mas eu vou tentar ficar mais calmo, tá? Vou tentar não ficar tão pistola quanto na semana passada. Confesso que vai ser difícil, eu acredito que vocês vão passar raiva junto comigo, beleza? Vamos começar, porque enfim, vai demorar aqui e vamos pro fight, beleza? Vamos lá. Hoje eu não vim aqui pra fazer amigos. Se você é daqueles que acredita que o socialismo ou o comunismo funcionam, mesmo com a história te provando o contrário, ou se você desconsidera as 110 lá, milhões de mortes que os regimes comunistas começou com o leilão, hein? Muito mais do que o nazismo, começou com o leilão, ser socialista é bonitinho, né? Precisa, acho que precisa, né? Esses números aí, gente, eles são quase todos tirados de uma mesma fonte, é o Livro Negro do Comunismo, e basicamente tiram esses dados da bunda, né? Instituto Tirei do Cu, é mais ou menos daí que se tiram esses números de mortes. Então eles pegam todo mundo que morreu durante a época do regime, todo mundo que saiu do país, e ainda conseguem fazer coisas mais absurdas, porque você, quando compara os dados demográficos, tanto da China quanto da União Soviética, não tem como esses números serem perto de ser verídicos, né? Mesmo colocando nessa conta todos os mortos na Guerra Civil, enfim, na Revolução, eles botam tudo ali para fazer um número bem escandaloso. E esses números variam, mas são bastante escandalosos, por isso que a gente brinca que é o leilão do genocídio comunista. Então ele já começa assim, como eu disse, é diferente do outro rapaz, que começou mais de leve, tentou dar uma de técnico, imparcial. Não, esse aqui já vem dizendo diretamente a que veio, tá? Sem mais delongas, é isso. Esses números são falsos, tá? Vamos seguindo. Não vai ser um Hellis canalzinho de YouTube que vai te convencer do contrário. Inclusive, eu me sinto até importante agora. Aliás, se é você, eu nem sei o que você tá fazendo aqui dentro de um canal de educação financeira. Mas enfim, o fato é que muita gente ainda culpa o capitalismo pelas dores do mundo. Fome, doença, desigualdade, lucro excessivo. Seria o capitalismo o malvadão, o verdadeiro culpado pelas mazelas da humanidade? É hoje que eu vou mexer nesse vespeiro aí, coisa que eu e garanto que você também nunca aprenderam desse jeito na escola. É legal, né? Sempre vem com essa. Vocês nunca aprenderam dessa maneira na escola.
por que será, né, gente? Talvez porque não seja uma maneira correta de se ensinar as coisas, né? Não passa pela cabeça isso. Se ninguém nunca aprendeu dessa maneira na escola, será que não é porque isso não é verdade? Né? A escola tem métodos, os professores têm formação, né? Mas um youtuber, como ele mesmo disse, ele não vai mudar o que a gente pensa, né? Ele está sendo irônico ali, mas assim, a gente tem que combater sim, esse tipo de discurso, porque isso chega na molecada e com essa roupagem muitas vezes acaba convencendo, tá? Capitalism is unstable, capitalism is unequal, and capitalism is fundamentally undemocratic. I want people to make their own choices about how they live their lives, professions they lead, where they want to work, and what they do. And capitalism offers that potential. Slavery did it with masters and slaves. Feudalism did it with lords and serfs. Capitalism does it with employers and employees. Capitalism, private property, is necessary. Você acabou de ver trechos de um debate que aconteceu em novembro de 2019 entre dois economistas, sendo que um defendeu o socialismo e o outro defendeu o capitalismo. Defendendo o socialismo estava Richard David Wolff, que é um economista marxista e professor emérito da Universidade de Massachusetts. Defendendo o capitalismo estava Gene Epstein, economista americano que trabalhou como editor de economia na Barron's Magazine. Ele diz ser um seguidor da escola austríaca de economia. Cerca de 450 pessoas assistiram àquele debate. Foi feita uma votação antes e depois para ver quantos preferiam o socialismo e quantos preferiam o capitalismo. Essas votações serviam principalmente para ver qual que foi o efeito daquele debate na audiência. Será que quem preferia o capitalismo mudou de opinião depois do debate? E quem gostava do socialismo, será que pensou, mudou de ideia? Daqui a pouco eu te mostro qual que foi o resultado do debate e você vai ver quem venceu essa pendenga. A questão capitalismo versus socialismo é antiga. E quem defende cada um dos sistemas geralmente não arreda o pé de jeito nenhum. O interessante é que o socialismo tem se tornado o sistema preferido de cada vez mais jovens. Por que será que tá acontecendo isso? O capitalismo tem sido visto como um vilão que causa desigualdade por conta de concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Afinal de contas, qual que é o melhor sistema para a sociedade e para o seu bolso? E aí? Chegou a hora de você descobrir as respostas para todas essas perguntas. Tá bom, hein? Olha aí, Churchill, hã? Winston Churchill, um dos maiores genocidas da história, hein? O que ele está dizendo ali? O vício inerente do capitalismo é a distribuição desigual de bênçãos, hã? O que será que a galera do Congo belga, da Índia, né? Enfim, reagiu a essas bênçãos do capitalismo, hein? Como é que será que os povos de África, da América Latina, reagiram a essas bênçãos, né? E o socialismo é a partilha igualitária de misérias. É vindo do Churchill, né, gente? Churchill, assim, fascínora, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é capitalismo e socialismo. A definição clássica diz que no capitalismo os meios de produção são propriedade privada. Isso vale muito mais para linhas de produção, né? Como uma montadora de carros, uma fábrica de calçados, uma construtora. Mas eu diria que o capitalismo é bem mais do que isso, porque que meio de produção que eu tenho aqui no meu canal de YouTube que você não... Cara, você não é um capitalista, saca? Se você tem um canal de YouTube, você não é um capitalista, saca? Se você não tem um meio de produção, você não é um capitalista. Você pode gostar do capitalismo, achar o capitalismo legal, mas o que faz uma pessoa ser um capitalista é viver do capital, né? Basicamente, essa é a diferença, né? Classe trabalhadora vive do trabalho, capitalista vive do capital. Então você tem que ter capital. E o capital é um valor que se valoriza, né? Então você tem que ter instrumentos de valorizar o valor. E o valor se valoriza no processo produtivo. Ou seja, você tem que ou viver do capital portador de juros, né? Então você se associa a outros capitalistas com o seu capital, ou você tem que produzir alguma coisa, né? De outra forma, você não é um capitalista. Isso é importante, gente, porque assim, nível de renda não define classe social, tá? Nós temos as franjas de classe, por exemplo, a pequena burguesia, nós temos, por exemplo, a baixa burguesia, a alta burguesia, mas classes sociais são duas. E o que determina se você está entre os trabalhadores é o fato de você viver do seu trabalho, né? E o que determina você estar do lado da classe dos capitalistas é você viver do seu capital. Então esse amiguinho aí não é um capitalista, por mais que ele goste do capitalismo.
Pode aí abrir hoje o seu canal. Mas vamos seguir. No capitalismo, os empresários contratam funcionários e pagam salário para eles. São os sócios que tomam as grandes decisões na empresa. Eles arriscam o próprio dinheiro sem garantia nenhuma que vai dar certo. E se eles conseguirem sobreviver à concorrência e a toda a sorte de obstáculos, inclusive sendo o Estado o pior deles, os empreendedores têm lucro, eles multiplicam. Isso também é assim, eles têm que reforçar essa que o Estado é um problema, porque o objetivo não é eliminar o Estado. Né? Isso até pode ser difundido entre os grupos, né, dos anarcapitalistas, enfim, mas isso é apenas ideologia. O objetivo não é eliminar o Estado. Os capitalistas dependem do Estado e o Estado é o balcão de negócios dos capitalistas. Né? O objetivo é diminuir o Estado. Esse é o negócio, porque sempre que você tira do Estado alguma responsabilidade, essa responsabilidade acaba ficando para iniciativa privada. E aí você abre mais espaços da vida para mercantilização. Então o objetivo é esse, tá? Basicamente é isso. O capital. E são também os donos que decidem o que fazer quando eles têm lucro. Podem deixar de reserva, reinvestir na empresa ou até pagar bônus para eles mesmos, o que leva à acumulação de riqueza. Bem diferente do que... O que leva à acumulação de riqueza é a própria estrutura do capital, tá, gente? Não é a questão assim. É lógico que os capitalistas buscam o lucro, né? Mas a gente tem que entender que o capital parado é capital morto. Então o capitalista ele não tem opção, né? Ele precisa manter esse processo de expansão do capital. E como neste processo existe uma estrutura que concentra a riqueza, os capitalistas ficam cada vez mais ricos, né? E é isso que acaba acontecendo, porque quando um indivíduo vive do seu capital, né, esse capital tende a se concentrar. Então é isso que acaba acontecendo. Os trabalhadores, eles sempre vão receber de salário somente aquilo que é necessário para a sua própria reprodução. Reprodução do trabalhador específico, não do João, da Maria, do José, da Ana, não. Mas dos tipos de trabalhador. O que isso significa? Que para cada tipo de trabalho existe um valor de reprodução deste trabalho. E é isso que é pago para o trabalhador. Enquanto que para o capitalista, o que fica é a acumulação do capital a partir da exploração da força de trabalho. Então o capitalista ele vai investir sempre em mais tecnologia, ele vai tentar aumentar a produtividade, ele precisa ganhar dos outros capitalistas, porque aí ele fica na chamada zona do superlucro, né? Ou seja, da mais-valia extraordinária, e com isso ele consegue, vamos dizer assim, acumular mais capital. Então é por isso, na verdade, a simples existência do sistema capitalista faz com que, na sua própria lógica de reprodução, aconteça a concentração do capital. Isso é fartamente observável, tá, gente? Nós temos muitos dados para comprovar essa concentração cada vez maior, né? Os dados da Oxfam são bastante reveladores e bastante acessíveis nesse sentido. Acontece no socialismo. O socialismo nasceu quando a acumulação de riquezas e a desigualdade social ficaram evidentes. Aí os trabalhadores foram ficando cada vez mais insatisfeitos com as diferenças entre as classes sociais. Os funcionários estavam cada vez mais indignados porque eles estavam se matando de trabalhar, sendo até explorados nas fábricas. Tudo isso para receber um salário igual, sabe, do professor. Sabe, os liberais, ainda mais esses mais fraquinhos, assim, eles não entendem o sentido da expressão exploração da força de trabalho. Explorar a força de trabalho não é submeter o trabalhador a uma condição desumana, pagar um salário muito baixo. Não, isso a gente pode chamar de trabalho análogo à escravidão, né? A gente pode chamar de superexploração da força de trabalho. Agora, mesmo que o funcionário ganhe um bom salário, tenha bônus, tenha plano de saúde, mesmo que isso aconteça, ainda assim acontece a exploração. A exploração é um processo intrínseco do capitalismo, porque, vejam, a reprodução do valor acontece na esfera produtiva, né? Portanto, o que adita valor novo à sociedade é a força de trabalho. E o capitalista, ele não trabalha neste processo de reprodução do valor. O que ele faz é comprar força de trabalho e comprar meios de produção. Portanto, a exploração está aonde? Está no fato de ele não pagar pela força de trabalho
o mesmo valor que ele consegue arrecadar com a venda das mercadorias fruto do trabalho. Então, por mais que ele pague bem os funcionários, é impossível não existir exploração da força de trabalho no capitalismo, porque é a exploração da força de trabalho no capitalismo que garante a parte do valor adicionado à sociedade ao capitalista. Raimundo, enquanto o dono da empresa estava só enriquecendo. O patrão de carro novo e o funcionário pão com ovo. Essa eu mesmo ouvi recentemente de um sindicato de trabalhadores. Embora eu mesmo nunca tenha visto nenhum desses movimentos fazer absolutamente nada para incentivar os funcionários a progredirem, sabe, na vida, na carreira. Porque quanto mais eles dependerem deles e do Estado, melhor, né? Começaram então a surgir ideias... Entendeu? Assim, tipo assim, ele só soltou ali uma afirmação vazia ali sobre o trabalho dos sindicatos, coisa que eles certamente não fazem a menor ideia, né? Mas acho que vocês vão entender depois por que ele não faz essa ideia. Que visavam um novo modelo de sociedade em que não haveria mais diferença de classes. Foi quando apareceram pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, que criticavam o capitalismo e diziam que um novo modelo de sociedade só poderia ser alcançado por meio da luta de classes. Viva a revolução! Nossa, viu o erro ali que tem ali, Tim? Bom, como é que eu vou começar? Primeiro tem o sentido da crítica, né? Criticar para Marx é no sentido de superar, né? É necessário superar o capitalismo. O Marx não faz uma avaliação moral do capitalista, tá? Nem do capitalismo. Ele procura compreender as estruturas que organizam o capitalismo e critica no sentido de superar esse modelo. E depois, gente, assim, ele não fala que o que vai transformar essa realidade é a luta de classe. Não, o que vai transformar essa realidade é a revolução. Tá? Então não é através da luta de classe. Não, a luta de classe acontece porque a sociedade é dividida em classes sociais com interesses antagônicos, onde para que a sociedade funcione da maneira que funciona, é necessário que uma classe dominante explore a força de trabalho de uma classe dominada. Para conseguir fazer isso, essa classe dominante ela se organiza enquanto classe, ela utiliza de mecanismos de dominação de classe, de aparatos de aplicação da violência cotidiana para conseguir fazer com que a classe explorada siga trabalhando mesmo em um sistema onde a classe dominante fica cada vez mais poderosa, influente e rica, enquanto que a classe explorada se mantém na atual condição. Ou seja, a estrutura de classes e a forma como estão organizadas as relações de trabalho no capitalismo colocam essas classes em posições irremediavelmente antagônicas. Tá? Então, isso é a luta de classes, né? E essa luta de classes, ela tem uma dinâmica onde os capitalistas permanentemente seguem mantendo essa exploração, reoxigenando essa exploração, criando novas formas de exploração, sustentando uma ideologia para poder manter essa exploração, ao passo que os trabalhadores ficam na condição de classe explorada, lutando contra essa exploração. Então, é dessa dinâmica de antagonismos que nós temos o movimento da história. Agora, a superação do capitalismo tem que vir com a organização coletiva dos trabalhadores, com a consciência de classe nos trabalhadores, para que, organizados, tenhamos um processo revolucionário onde a classe explorada expropria o poder político e os meios de produção da classe trabalhadora. Então, ele podia ter feito um pouquinho melhor, pelo menos o deverzinho de casa, né? Para não ficar tão fraco o seu vídeo. Mas tem outros momentos melhores daqui para frente, vocês já vão acompanhar com a gente. Porque quando o socialismo fosse alcançado, não haveria mais propriedade privada e o Estado faria a redistribuição das riquezas, eliminando as classes sociais. Um verdadeiro conto de fadas, vai? Apesar de os socialistas discordarem... Não é um conto de fadas, é um processo, inclusive, conhecido como socialismo científico, né? Porque ele é demonstrado, né? É por isso, né? Há uma demonstração da sua viabilidade, né? Darem em várias coisas, eles concordam no que acreditam ser 3 falhas do capitalismo. Olha aí o professor Richard Wolff falando sobre elas. Capitalism is unstable, capitalism is unequal, and capitalism is fundamentally... Isso não são falhas, são
determinações, tá? Porque falha parece uma avaliação moral, eles sempre escorregam nisso. E isso tem a ver com a visão de mundo do liberal. O liberal, ele tem uma lente para ler o mundo, que é uma lente moral, e não é qualquer moral, é a moral liberal que ele aprende desde o dia que ele nasce. E a sua mente é formatada dentro dessa lógica liberal que institui uma determinada moral. Então eles passam a crer que o que está em jogo é uma disputa moral de quem é melhor, de quem é mais bonitinho, de quem é mais honesto, de quem é mais bonzinho. Não, não é por aí. A questão, para nós marxistas, é o mundo é como é e nós não podemos idealizar como ele é e nem colocar nada da nossa cabeça no mundo. É o mundo que tem que nos informar sobre como ele é, e através dos nossos sentidos a gente pode ter essas informações, e a partir dessas informações o negócio é compreender o movimento da realidade, né, para interferir. Nós, como Marx e Engels diziam, nós não somos livres para construir a nossa história, né? Entretanto, nós somos influentes dentro da dinâmica que constitui a nossa história. Aí um outro detalhe, eu não conheço esses dois debatedores aí, conheço muito pouco, já ouvi falar, enfim, mas não tenho condições de discorrer melhor. E não procurei compreender quem são para falar, mas pelo que eu entendi, o debate nos Estados Unidos, e me parece, pelo menos na parte que eu vi do vídeo, que nós estamos diante daquele típico modelo de socialismo que é aceito nos maiores círculos dos Estados Unidos, tá? É uma coisa um pouco difusa, que nega as experiências socialistas bom, enfim, talvez não seja a posição do professor aí, mas como não dá pra gente perceber com os trechos que o cara colocou no vídeo, eu não tenho como afirmar, mas me pareceu mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Vamos seguir. Undemocratic. Let me briefly explain. Unstable. Every 47 years in every capitalist country, on average, there's an economic downturn, not due to nature and not due to war, just built into the system. It's called a business cycle because it always comes back. Millions of people lose work, businesses go out of business, a crazy crash, inequality. Oxfam in England keeps track of these things. And the latest number from them summarizes it all. The 80 or 90 richest people in the United States together, in the world, have more wealth than the bottom half of the population, 3.5 billion people. That's the achievement of capitalism. And now finally, the lack of democracy. The part of it you probably know and thought about is the buying of our political process. On display every day, everywhere. You all see it, you all know it. But here's a part of the lack of democracy you might not have thought about. Long ago, we got rid of kings, queens. How interesting. We democratized, at least a little, the politics. Well, what we didn't do was to democratize the economics. So what do we have inside each enterprise? A little king, an owner, a manager, a board of Mas directors. eu não tenho objeções ao que ele está falando até então. Everything, who make all the key decisions, what to produce, how to produce, where to produce, and what to do with the profits everybody in the enterprise helps to produce. O professor Wolff também explica qual que é o tipo de socialismo que ele defende. Some experiments that were made in the 20th century, Russia, China, Cuba, and so on. And we learned from those experiments what works and what doesn't. What should be pursued and what should be set aside. Sim, esse é o custo desse experimento humano, de acordo com esse artigo aqui do Mises Brasil. Os comunistas mataram... Mises Brasil, cara. Mises Brasil é um think tank. Não é um site de notícias, não é um instituto de pesquisas. Ele é um aparato de mídia com um viés liberal, financiado, constituído para difundir propaganda liberal, né? E é um tipo de propaganda que se apoia em grosseiros revisionismos históricos, em mentiras, em distorções, enfim. É um grupo que, no limite, inclusive, relativiza experiências nazifascistas, né? Essa é a fonte que ele está usando ali, vamos ver o que ele vai dizer. 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, e isso sem incluir aproximadamente... Viu? Isso aí é aqueles dados lá do início, tá? Esses dados não têm
como serem corroborados, tá? Eles são fantasiosos, não tem como levar a sério esses dados. 5 milhões de ucranianos e exterminaram 1/3, 33% da população do Camboja. No total, os regimes comunistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas de 1900. Isso é falso, tá? Mas para vias de comparação, se você quiser fazer a mesma coisa, de colocar todo mundo que morre num regime na conta do regime, por ano, o capitalismo mata mais do que isso de fome, tá? De guerras, enfim, de problemas ocasionados pela concentração da riqueza e pela desigualdade social. Então, quer dizer, esses números são falsos, e duas, se nós for utilizar esse tipo de análise de dados, de colocar tudo que é coisa na conta do regime, o capitalismo mata isso aí por ano, tá? Então, normal, né, eles falarem esse tipo de coisa, mas a gente tem que rebater. 1917 a 1987. Has happened to socialism is a refocusing of itself. It's not interested so much in the state doing things that achieved rapid rates of economic growth. True enough. But it also left too much power in the hands of too few people, and that has to be addressed and dealt with, which socialists have been doing. And the new focus of socialism is to do something at the workplace that was never done. To go beyond capitalism in the organization of the workplace, to democratize the workplace. Você viu que ele reconhece que o socialismo não funcionou muito bem quanto se esperava na Rússia, na China e em Cuba. Ele não disse isso, não. Ele disse que a gente tem que aprender com as experiências e entender aquilo que foi interessante e aquilo que não foi interessante. Ele fala na questão, por enquanto, ali, de modernizar as relações de produção. Olha, eu não conheço esse professor, como eu disse, só ouvi algumas coisinhas dele na internet passando, não posso opinar, mas sobre o que ele falou até então ali, não tenho maiores objeções. E ele não está dizendo isso que esse rapaz está falando. Por isso ele defende um novo socialismo, mas o professor Gene Epstein levantou algumas questões sobre isso. Richard bears a very heavy burden of proof because his socialism has never existed. He repudiates my mother's Soviet Union, my mother's favorite Cuba. He has indeed called these systems state capitalist. É isso que eu estou dizendo. Se ele de fato chamou esses sistemas de capitalistas de Estado e repudiou esses sistemas como esse senhor está falando aí eu vou discordar, porque não foram experiências socialistas. A questão é que não existe uma forma de socialismo. O socialismo é uma etapa de transição, e eu gosto de definir o socialismo como uma ditadura do proletariado. Isso é fundamental, ou seja, tem que ter acontecido um processo revolucionário, democrático popular, onde a classe trabalhadora assume o controle político do Estado a partir deste processo revolucionário. Isso é condição para o estabelecimento do socialismo, né? A partir disso, a partir deste processo revolucionário da tomada do poder político, é necessário imediatamente começar a reorganizar as relações de produção a fim de encaminhar o processo de mudança nas relações de produção para relações comunistas de produção. Veja, isso não necessariamente implica na imediata planificação econômica, desapropriação dos meios de produção da classe capitalista. Isso pode acontecer, como isso não precisa necessariamente acontecer. O que precisa necessariamente acontecer é o governo tem que ser o representante legítimo dos interesses da classe trabalhadora. Não pode ser algo desvinculado da classe trabalhadora. E segundo, a economia tem que estar direcionada a ser reorganizada a fim de proporcionar a planificação econômica. Então isso em algum momento é obrigado a acontecer, então a economia ela tem que já rumar para esse sentido desde o princípio. É isso que define o socialismo, né? Uma etapa de transição liderada pela classe trabalhadora. A questão é que tem muitas formas de fazer isso, gente, né? Muitas formas. Aliás, é impossível repetir alguma fórmula de socialismo. Então, o socialismo que existiu na União Soviética não pode ser repetido em nenhum lugar do mundo. Nem foi repetido em nenhum lugar do mundo. Cada experiência socialista vai desenvolver o seu socialismo de acordo com as suas características, ou seja, é a realidade material, é a dinâmica político-econômica local em conformidade com a conjuntura internacional que vai delimitar
que tipo de socialismo pode ser implantado em cada um dos lugares, tá? Então, quando o professor Wolff fala que nós temos que aprender com algumas coisas das experiências, tanto das coisas boas quanto as ruins, eu concordo. Agora, se ele, de fato, não classifica as experiências do século XX como experiências socialistas, sobretudo a União Soviética, aí eu vou veementemente discordar. Porque senão nós vamos cair nessa crítica que esse outro professor aqui está falando, que é de permanentemente idealizar um socialismo, e quando a gente se depara com um socialismo real, a gente não gosta, porque não é como aquele que a gente idealizou. E esse é o grande problema de fazer idealização. Nós, marxistas, não trabalhamos com idealizações, nós trabalhamos com concretudes, com o movimento das concretudes, com os antagonismos que produzem esse movimento, né? Então, nós temos que olhar para as experiências e extrair delas as informações, e não idealizar experiências. Glad he's learned from their mistakes, since their mistakes has in fact, of course, cost the blood of tens of millions of innocent people. I fully support what Richard calls employees becoming their own employers. Esse é o mito do empreendedorismo. Choose that arrangement. Mas você tá vendo que o professor Gene Epstein entende que a liberdade não pode ser deixada de lado, né? Aliás, meu amigo, eu tenho um recado muito importante pra você sobre liberdade, mas vai estar no final do vídeo. Ele até apontou uma contradição que existe no socialismo. Olha só. Around 1980, democratic socialists like Michael Harrington and Tom Hayden advocated a bottom-up socialism similar to Richard's. But they acknowledged that without the coercive power of government, worker-owned enterprises, quote, are almost impossible to get off the ground, as two of them wrote. Richard might argue that it's okay to use government power to try to jumpstart workers' self-directed firms, since government often rigs the game anyway. But a Marxist like Richard should be deeply troubled by the old contradiction of radical change from below being implemented by the force of government from above. And beyond that, he would use government to socialize finance and the allocation of labor. Gente, assim, uma coisa que também é importante a gente deixar bem determinado é o seguinte. No socialismo há Estado. Se há Estado, há coerção de classe. Há aplicação de aparatos de violência cotidiana. Há algum nível de exploração. Há uma série de contradições de classes que permanecem no socialismo. Porque, vejam, o Estado é o grande instrumento de dominação de classe. Se existe Estado, existe dominação de classe, existe coerção de classe. Tá? E nós, socialistas, temos que ter naturalidade para lidar com isso, porque, vejam, é rigorosamente falso dizer que o socialismo ele é autoritário e que o capitalismo é não autoritário. Na verdade, se há Estado, existem práticas autoritárias. O autoritarismo é uma categoria que é até um pouco engraçado, porque como não haver práticas autoritárias para sustentar uma sociedade baseada na luta de classes? Então, toda sociedade que houver luta de classes, vai haver autoritarismo, né? E o nível de autoritarismo, tanto no socialismo quanto no capitalismo, ele varia de acordo com as tensões sociais. Sempre que a classe que está no controle do Estado é mais ameaçada pela classe que não está no controle do Estado, esse nível de autoritarismo aumenta. Então, esse autoritarismo ele não é uma característica do socialismo ou do capitalismo, ele é uma característica do Estado. That's why he and I are taking opposite sides in this debate. He advocates a full-blown form of socialism that will put freedom, prosperity, and equality under siege, just like the old socialisms did. Faz sentido, não faz? A mudança de capitalismo para socialismo requer uma intervenção muito forte do Estado. E com isso, será que os trabalhadores poderiam mesmo dizer que são eles que estão no controle? Ou eles seriam meramente massa de manobra de governadores tiro? Se eles forem meramente massa de manobra, não é socialismo, porque para ser socialismo é necessário ser a classe trabalhadora dominando. Anos, como sempre foi no socialismo. Além disso, isso não, como sempre foi no socialismo, não, isso está errado, tá? Isso está errado. A gente pode apontar esse tipo de problema em determinados momentos da história da União Soviética. Eu acho que sim, aconteceu em algum momento ali
uma burocratização que afastou o partido da base, mas essa discussão não é uma discussão simples, porque tem muitas coisas que estavam acontecendo na época e que ajudaram a construir essas condições. Mas, por exemplo, Cuba é um sistema muito democrático. A densidade democrática em Cuba é muito maior do que em qualquer país capitalista, mesmo tendo partido único, né? As eleições em Cuba são muito mais democráticas porque elas funcionam em quadra por quadra, em bairro por bairro. Então, os processos de decisão têm muito mais participação popular. Na China, a mesma coisa, né? A China tem mais filiados no Partido Comunista do que quase todos os países têm de população. As estruturas de decisão são planejadas em muitos fóruns que fazem com que o Xi Jinping está decidindo lá na ponta seja amplamente depurado nas bases do partido, né? E pelo que me consta, nas outras experiências também acontece dessa forma. Então, não é porque a gente tem um partido único. Veja, na China nem é partido único, existem muitos outros partidos, tá? A questão é que você tem que ganhar do Partido Comunista. Mas mesmo se nós tivéssemos regimes de partidos únicos, isso não significa que pelo fato de haver o partido único se tem menos democracia, saca? Porque vejam, no Brasil nós temos dezenas de partidos, nenhum partido comunista de grande projeção, né? Você tem ali pelo menos uns 20 partidos no Brasil que mudam as letras e as cores, mas rigorosamente tudo no partido é igual. Tudo que é defendido pelo partido é igual. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, nós não nos sentimos representados. Então, a gente vota de 2 em 2 anos, né, a cada 4 anos para prefeito, a cada 4 anos para governador, presidente, etc. E nós não elegemos, via de regra, nossos representantes. Nós elegemos representantes do capital. Nos Estados Unidos, por exemplo. Poxa, nos Estados Unidos nós temos apenas 2 partidos em reais chances de vencer as eleições, numa eleição absolutamente esquisita, onde quem vence não é quem tem mais votos, necessariamente, e são 2 partidos de direita. Então vejam, que democracia é essa, né? A questão é que o liberal ele olha para a democracia popular das experiências socialistas e não reconhece aquilo como democracia, porque para ele democracia é democracia burguesa, que tem baixa intensidade, que as pessoas simplesmente votam a cada novo ciclo, mas não participam do processo de decisão, como acontece, por exemplo, nas experiências socialistas. Seria praticamente impossível tornar o socialismo funcional dentro das empresas. Porque pensa o seguinte, você consegue imaginar o que iria acontecer se todos os empregados fossem convocados para participar de toda a decisão de uma empresa? Será que isso seria praticável, execuível na prática? Claro que não, né? Mas quem é que propõe isso, tchê? Isso não existe, saca? Então, assim, você vai ter funções definidas dentro das unidades produtivas, né? Você vai ter funções definidas e os trabalhadores vão ter representantes para tomadas de decisões. Se as decisões começam a não dar certo, bom, eles podem trocar esses representantes, como uma empresa pode trocar um administrador que não está dando certo, não está dando resultado, é da mesma maneira. Sabe, existem sinais de mercado no socialismo. Existem sinais de mercado, as pessoas vão continuar atendendo demandas, as empresas vão produzir para atender demandas. Existe uma estruturação da produção, um sistema de economia planificada, mas você tem metas a cumprir baseadas na demanda existente. Se essas metas começam a não ser cumpridas, a estrutura produtiva tem que se ajustar para conseguir bater essas metas. Então não faz o menor sentido, sim. It approvingly uses the 1960s term participatory democracy, in which we each get to participate actively in democratic decision-making. In a 1970 book called After the Revolution, sociologist Robert Dahl explained the arithmetical unworkability of this idea. If each attendee at a Nesse ponto ele está batendo no espantalho, né? Só para deixar bem claro, ele está refutando algo que não é dito. meeting were given just 10 minutes to address the issue being voted on, it would take 10 hours to move on to the next issue, provided there were only 60 people at the meeting.
There won't be enough hours in the day for us to even be aware of the thousands of decisions being made each day on our behalf. Na verdade, essa impraticabilidade até é o de menos, né, se a gente considerar outros fatores em conta. Um grande problema do socialismo é a falta de liberdade de imprensa, que é uma característica marcante nos governos autoritários. The reach and power of government under Richard's plan, politicians in power can stifle dissent by stealthily denying funds and labor to enterprises that put out information that government doesn't want published. É claro, o capitalismo não é perfeito, mas... Bom, antes dele continuar puxando o saco do capitalismo, pensar, ele disse ali que no socialismo não há liberdade de imprensa, né, gente? E é engraçado os liberais dizendo isso. Quer dizer, no socialismo não há liberdade de imprensa, é isso que ele disse, né? Então, vejam, no capitalismo há liberdade. Vejam, a imprensa no capitalismo, ela representa quais interesses? Como a gente comparar a liberdade que os socialistas têm de difundir as suas ideias com a liberdade que os capitalistas têm de fazer propaganda liberal? Vamos lá, as grandes revistas que fazem jornalismo, elas são de propriedade dos capitalistas. Elas financiam como? Vendendo propaganda para outros capitalistas. As redes de TV, a mesma coisa. As redes de rádio, a mesma coisa. A internet como um todo, as redes sociais, a mesma coisa. Os estados, eles são os responsáveis por conferir as concessões públicas de mídia. Os estados são organizados pelos capitalistas. As leis são formatadas pelos capitalistas. Como é que funcionam as organizações comunistas dentro dos estados capitalistas quando essas organizações começam a se desenvolver? Quantos casos nós temos de partidos comunistas sendo colocados na clandestinidade? Por exemplo, a última reforma política do Brasil fez com que o Partido Comunista Brasileiro não pudesse mais se coligar com outros partidos, não tivesse mais tempo de televisão, não tivesse mais acesso à verba pública. O que significa isso? Então vejam, gente, o que esse jovem está dizendo que não existe no socialismo, essa liberdade de imprensa, não existe no capitalismo. Compreendem? Então, assim, é muito fácil você dizer, olha, Cuba controla a mídia. Bom, mas se Cuba é um governo controlado pela classe trabalhadora, quem controla a mídia é a classe trabalhadora. No Brasil, quem controla a mídia? A classe burguesa. Bom, eu prefiro ter uma mídia controlada pela minha classe social, que vai estar defendendo os meus interesses, e não uma mídia controlada pela classe burguesa que defende os interesses antagônicos aos meus. Mas vamos ver o que ele continua dizendo. Será que a sociedade deveria descartar esse sistema por ele não ser perfeito? Veja o que o professor disse. The flawed system we have is preferable by far to what Richard proposes in terms of freedom, prosperity, and equality. Because we have so many avenues of private funding, dissident publications like The Intercept, Jacobin Magazine, Reason Magazine, books like by Richard Wolff, and a debate series like the Soho Forum can persist. Because we have private funding and reasonably functioning consumer and capital markets, innovation that brings prosperity can persist and even flourish. Meu amigo, muita gente vê o capitalismo como vilão na história e na argumentação do professor Richard Wolff deu pra ver alguns motivos. Tem gente que acha que a economia é um jogo de soma zero, sabe? Que pra uma pessoa ganhar dinheiro, a outra tem que perder necessariamente. Pra uma pessoa ficar rica, a outra teria que empobrecer. Eu não gosto dessa explicação do soma zero. Entendo quem utiliza, mas eu não gosto de utilizar. Por quê? Porque vai sendo aditado valor novo na economia no processo produtivo, né? Então, se há um valor sendo produzido na economia, a questão não está na produção do valor, e sim na apropriação deste valor. E o lance é que, como quem produz todo o valor é a classe trabalhadora, e como quem se apropria da maior parte desse valor é a classe burguesa, o que acontece é a concentração desse valor na classe burguesa. Então esse é
uma questão estrutural do capitalismo, né? Então isso é um problema. É um problema por quê? Porque o aumento da concentração produz o aumento dos problemas sociais, né? Os problemas sociais, eles são decorrentes da desigualdade social, né? Não só da pobreza, mas da desigualdade, né? Porque mesmo que você diminua um pouco a pobreza, mas continue aumentando a desigualdade proporcionalmente, os problemas sociais continuam aumentando. E esse raciocínio condena o lucro, que é o objetivo por trás da prestação de serviços e da produção e venda de produtos. É uma questão moral de condenar o lucro, é simplesmente um entendimento de que o lucro é produto da exploração. Tá? É isso. Então, assim, para haver lucro tem que haver exploração. Então, se a gente não quer exploração, o lucro tem que ser eliminado. Né? É isso. Será mesmo? Você já ouviu falar no Ben Shapiro? Ele é um advogado, comentarista político e escritor norte-americano que costuma dar palestras em universidades dos Estados Unidos. Um estudante questionou o Sr. Ben, né, sobre a desigualdade que existe entre empregado e patrão, argumentando que não é justo que um funcionário ganhe menos que o patrão. E olha só que interessante o raciocínio do Ben. So let's say you own a pencil factory, I'm a worker in that pencil factory. You can have all the machinery, you can buy all the raw materials you want, but without me, and presumably many others like me, to assemble the pencils, all you would have is a pile of wood, yellow paint, graphite, rubber, and aluminum. Okay. That would be worth and that is worth less than the pencil when you try and sell it. And yet, all of that value added by labor, apart from the wages that you give me, which, if we're being honest, there is a major power imbalance in our ability to negotiate that. If all that putting the pencil together requires is basic use of your prefrontal cortex, then yes, your labor is alienable at lower rates than if you are a doctor. That's not the fault of the person who owns the machinery. But if all... Não é culpa sua que você não tem esse maquinário. Sim, é culpa do capitalista, né? Porque o capitalismo, ele tem que pensar em onde nasce a propriedade privada. E a propriedade privada nasce da acumulação primitiva de capitais, que é uma apropriação forçada, né? Da terra, uma apropriação forçada a partir da luta direta mesmo, né? Daí que nasce a propriedade privada, né? E então esse mito de que o capitalista tem porque ele construiu essa riqueza a partir do seu trabalho, ele é rigorosamente falso, né? A origem da propriedade do capitalista é 100% herança e ou roubo. But if you didn't have workers like me and your pencil factory and you were just one man... But I do. I have millions of people who are willing to do that voluntarily for me. E o Ben Shapiro também... Não é voluntariamente. Isso tem uma outra mentira. Tipo assim, não, eu tenho... Essas coisas, as pessoas vão fazer isso voluntariamente pra mim. Não é voluntário, cara. É uma questão de necessidade, saca? Se você não tem nada além da sua força de trabalho para se manter, você não tem opção a não ser vender essa força de trabalho para o capitalista. E o que faz o capitalista ter o que tem é o Estado, que determina a sua propriedade, o Estado que é uma organização de capitalistas, e o Estado defende a propriedade desses proprietários. Então, se o proprietário está nesta condição, e você na condição de trabalhador, você não tem opção a não ser vender a sua força de trabalho, senão você morre de fome. Não é nada voluntário nessa jogada aí. Explicou por que o patrão ganha mais que o empregado. Eu sei, não é bonito de dizer, né? Tô aqui numa função de advogado diabo. Mas sim, meu amigo, isso é justo, sabe por quê? É melhor, inclusive, eu te contar uma verdade inconveniente que uma mentira do mundo de unicórnio dos socialistas. Ou você acha que realmente é aquele seu cunhado que fica coçando um agrião no sofá, sabe? Será que ele merece ganhar o mesmo que o Neymar, que o Bill Gates, que o CR7? Pessoas que geram valor pra milhões de outras pessoas? Sabe assim, ó. Neymar e CR7 ganham essa grana por causa da questão da exclusividade, tá? Da não... possibilidade de reprodução desse trabalho específico. Então, é uma força de trabalho muito específica, tá? Que é remunerada dessa maneira. Tá? Então, tem a ver com isso. E isso faz com que o valor específico que o Neymar ou o CR7 produzam, né, na mercadoria do entretenimento, que é uma partida de futebol, por exemplo, descolhe muito, tá, do valor que eles recebem. Tá? Então, isso é um descolamento de preço, tá? De preço de mão de obra. Tá? E o Bill Gates, então, não se fala. O Bill Gates é um burguês. Não? O Bill Gates, na verdade, ele deu um golpe no início da carreira, além de estar no lugar certo e na hora certa, aproveitou um nicho de um mercado em expansão, e mais pra frente eu vou falar sobre isso. E hoje ele vive do capital, ele acumula capital jogando com o capital que ele já tem. Né? Basicamente é isso. Né? Essa gente, resumindo, não
tem a fortuna que tem por causa do valor que agrega na sociedade, tá? Isso tem que ser desmistificado. Presta atenção que você vai ver na explicação do Shapiro um conceito que é fundamental nos investimentos. Under capitalism, when you, as the owner of the factory, you give me a wage. The wage could be $7.25, it could be $15, it could be whatever an hour, right? But you give me a wage. All the additional profit above the, made from selling the pencils or whatever good you produce above what is reinvested into the company ultimately goes to you or the investors, those who own shares in the means of production. Right. Under socialism, those people are the workers, and the example I give again is cooperative enterprise. No, those are the people who are investing the risk. So if they carry the risk, then they get the benefit. The owner of the factory carries the risk, therefore he gets the benefit. The workers in the company you mentioned, if that company were to go bankrupt, they would carry the risk as well as the benefit. If the company goes bankrupt and this guy has to pay off all of his debts, the worker may lose his job, but he's not the one who's going to incur the debt of having gone bankrupt. If you incur risk, then you're the one who pays the downside. The worker does not pay the downside. Okay, it is the investor who pays the downside, who invested in all the machinery, who sunk millions of dollars into making your labor productive. Because guess what? Your labor is without that machinery. Gunk. Nothing. You don't have a pencil to put together, you don't got the wood, you don't got the paint, you don't got the rubber, you don't got the metal, you got nothing. Right? You're sitting there, standing outside, twiddling your thumbs. It required somebody to invest. Who do you think put more in? The guy who spent millions of dollars buying all the machinery, leasing the place, making sure there was a management structure, doing the LLC formation, making sure all the tax code was in compliance, or you standing outside because you can stick a piece of graphite into a piece of wood. Dureza, né? Mas a Dureza ter que ouvir isso aí, cara. Veja, essa explicação é muito clássica, por isso que eu gostei desse vídeo, porque repete as coisas, né? Essa explicação é muito clássica. É o risco. Então veja, olha, o capitalista tem que ganhar mais porque ele assume o risco. Eu vou dizer para você assim, qual é o risco do capitalista? O maior risco do capitalista é errar o investimento, perder tudo e virar um trabalhador. Quer dizer, o risco do capitalista é ficar apenas com a força de trabalho para sobreviver. Ou seja, o risco do capitalista é, na pior das hipóteses, se tornar o que o trabalhador já é quando trabalha para ele. Veja, o verdadeiro risco, portanto, é do trabalhador. Né? Porque o trabalhador, se o capitalista quebrar, fica sem o salário, trabalhou e não recebe. E o capitalista, quando quebra, quebra a sua empresa. Né? Dificilmente quebra o capitalista pessoa física. Então é ridículo esse papo do risco. Porque veja, mas aí o trabalhador não vai ter como trabalhar, porque não vai ter mais os instrumentos de trabalho se o capitalista falir. Qualquer empresa que falir vai perder o maquinário, investimento. Só não é necessário a existência do capitalista para a empresa existir. O que é necessário existir são os insumos, é a energia e é o trabalho. É muito fácil da gente entender o absurdo que é essa argumentação quando a gente pensa no seguinte. Como eu já disse, né? O único risco do capitalista é se tornar um trabalhador, coisa que o trabalhador já é. E depois, gente, assim, quando você tem uma empresa, se os trabalhadores não vão trabalhar e o capitalista vai trabalhar, nada é produzido. Ele vai lá, vai chegar lá, e aí, cadê a galera trabalhando para mim? O capitalista não tem como tocar a produção. Se o capitalista não aparece para trabalhar e os trabalhadores aparecem para trabalhar, a empresa produz normalmente. Então veja, o que é indispensável para haver produção não é o capitalista. É o trabalhador que pode, como o rapaz ali bem disse, se organizar na forma de cooperativas, que é uma lógica do capitalismo. Mas veja, mesmo no capitalismo, o capitalista não é necessariamente necessário. A vida é assim, champs. Injusta, desigual. Essa parte é tão polêmica e importante que eu deixei no finalzinho do vídeo pra você as minhas considerações sobre desigualdade e liberdade. E aproveita a pausa aqui enquanto eu tomo água pra você se inscrever aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que tem aqui todo domingo às 10 da manhã. Espera. Não deixe de perder. Mas você tá entendendo a lógica da coisa? É verdade que o dono do negócio ganha mais, mas ele assume um risco maior. Porque se o negócio não der certo, Mentira. o prejuízo maior vai ser dele. Ele pode perder muito mais, inclusive, que todas as economias de uma vida. Os empregados podem ficar sem o seu Ele salário. pode perder mais porque ele tinha mais, mas vamos lembrar, ele tinha mais por quê? Roubo e ou exploração. Mas vai ser o empresário quem vai ter que arcar com as dívidas da empresa. Por outro lado, se o negócio vai bem, o risco que o empresário corre, o tempo todo inclusive, né, é recompensado com o lucro. E não é assim também nos investimentos? Nos negócios também funciona desse jeito. Não dá pra você ficar rico tentando proteger tudo o tempo todo. Ao passo que tanto nos investimentos como empreendendo, se você forçar a barra demais, você pode quebrar. E é esse desejo pelo lucro tão condenado aqui no Brasil que faz a economia girar, por culpa do malvadão do empresário, sabe? Da ânsia dele pelo lucro, do seu individualismo, portanto. É por causa disso que são gerados empregos, impostos, PIB no final das contas. E nessa... Não, gente, isso é outra coisa que a gente também tem que sempre desmistificar e acabar com essa mentira. Empresário nenhum gera nenhum emprego. Nenhum emprego. Empresário não gera um emprego.
O empresário ele simplesmente tem o capital e ele observa uma demanda. E aí ele utiliza esse capital para comprar força de trabalho e meios de produção para atender essa demanda. Vejam, o que é necessário para gerar os empregos, portanto, não é o capitalista, é a demanda. Se existem pessoas vivendo em sociedade, existe demanda. E havendo uma forma de organizar a produção para atender essa demanda, vai haver como gerar postos de trabalho. Ponto. O capitalista não gera nenhum emprego. O que gera emprego é a demanda. Essa questão de capitalismo versus socialismo tem acontecido um fenômeno muito interessante. Você já reparou que cada vez mais jovens estão preferindo o discurso socialista? Por que será, né? Por que será, hein? Por que será, né? Por que será? Por que será? Ah, tá, o Adam Smith agora. Bacana. Adam Smith. Tá bom. Não tem como negar que o ideal socialista é bem cheiroso, né? É bonito quando você olha o assunto ali de uma maneira mais superficial. Afinal de contas, a redistribuição de renda, né, seria uma forma de eliminar as diferenças sociais e acabar com a pobreza. Então, em tese, o objetivo é nobre, na verdade, né? E esse ideal de justiça social tem um grande potencial de cativar a... Sabe que a gente, assim, ó, o Marx foi um estudioso do capitalismo e, como eu já insisti aqui, não é realizada uma avaliação moral. Então, vejam, não é uma questão de criar um mundo belo, harmonioso. É uma questão assim, olha, ele olhou para o capitalismo, Marx e Engels olham para o capitalismo e eles enxergam a sua estrutura. E nessa estrutura eles identificam um elemento estruturante que é a exploração da força de trabalho, que produz, por exemplo, concentração da riqueza, que aumenta os problemas sociais. Então a ideia é a seguinte, olha, se nós queremos, e isso é um se, né? Se a gente está pensando uma forma de eliminar os problemas sociais, nós temos que estruturalmente modificar as relações de produção de modo a eliminar aquilo que origina os problemas sociais. Então, reparem, não é jamais uma coisa moral, queremos um mundo melhor. Não, é simplesmente um entendimento que o agravamento desses problemas sociais é decorrente do aprofundamento das relações capitalistas de produção. Então, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais guerras, mais crime, mais violência, mais problemas sociais de toda sorte. Por exemplo, o mundo não está mais suportando o nível de desmatamento, o nível de poluição. Só que o nível de desmatamento e o nível de poluição são produtos do capitalismo. Porque, vejam, o capitalismo ele depende da lógica do capital, que é o valor que se valoriza. Para esse valor se valorizar, tem que haver sempre um acréscimo de produção. E para haver sempre um acréscimo de produção, ou seja, não tem apenas que ser produzido, tem que ser sempre produzido mais que antes. Então, aí nós caímos num outro problema, que é o seguinte, nós temos uma realidade material finita numa necessidade de expansão da produção infinita. Então, vejam, é lógico que isso vai rumar para o colapso total da civilização. É isso que Marx e Engels entenderam. Olha, a própria estrutura do capitalismo, por mais produtiva que ela possa ser, eles não negaram, por mais avanços tecnológicos que essa busca pelo lucro produza, essa mesma lógica é uma lógica suicida. Então, se nós queremos fugir desse destino do colapso dos recursos naturais e do colapso da sociabilidade humana em função de guerras e de problemas sociais, nós temos que alterar a estrutura da sociedade de modo a organizar a produção sem que necessariamente esses efeitos colaterais sejam produzidos. É disso que se trata, moçada. Gerações mais novas, já que o jovem quer consertar o mundo, né? Embora muitas vezes não tenha coragem nem de arrumar a cama, né? Fazer o quê? O famoso ativismo de sofá. Isso sem contar que quem diz que é socialista é considerado mente aberta, né? Descolado, cool. Veja... Não é por aí, tá, gente? Não é por aí, tá? Esse papo do Pondé aí, eu sou socialista pra pegar a gente. Pelo amor de Deus, gente, saca? Tá na hora da gente começar a tirar essa coisa. O marxismo, o socialismo, não é estética, não é clubinho, tá? Não é estilo de vida. Não, é um entendimento a partir da realidade. Tá? Sabe, essas avaliações todas estão num campo de uma superficialidade incrível, mas é necessário rebater essas coisas porque é isso que circula no senso comum. Que o escritor e ativista político Cabot Phillips comentou sobre o assunto. It's trendy now to support socialism because the messaging battle has been won by the left because it's viewed as tolerant, open-minded and compassionate. Veja, isso é um discurso importante. Um discurso importante que justifica a existência dos think tanks, que são
essas instituições tipo Mises Institute que ele citou ali antes. Porque é uma mentira dizer que o socialismo venceu a batalha cultural. Se tem uma batalha que nós perdemos foi a guerra cultural, né? Sobretudo depois do colapso do campo soviético, saca? Não existia no campo soviético Hollywood, saca? Não existia a indústria de um American Way of Life, não existia um conjunto gigantesco de aparatos de dominação ideológica, saca? Uma mídia burguesa, uma institucionalidade jurídica burguesa, um sistema educacional burguês, um sistema de policiamento burguês. Toda a moral burguesa é constituída do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. A gente nasce liberal, como eu gosto de dizer. O que a gente consegue, às vezes, é deixar de ser liberal ao longo da vida, porque todos somos de nascença liberais, porque o mundo é liberal e desde o princípio, desde o nosso nascimento, nós somos formatados dentro dessa lógica, tá? Mas é importante sustentar essa argumentação de que o socialismo venceu, porque se você quer fazer do capitalismo algo cool, algo revolucionário, algo novo, algo libertador, você tem que colocar isso como vanguarda. Então é por isso que, por exemplo, os anarcapitalistas gostam de dizer que se tem Estado, tem socialismo. E que o que a gente vive não é capitalismo. Eles falam em metacapitalistas, saca? Falam em corporativismo. Por quê? Porque eles têm que dizer que isso aqui, que não é bom, não é o capitalismo, porque se fosse o capitalismo seria bom. Então isso tudo é um discurso muito importante que subverte completamente a realidade para fazer com que as pessoas se alinhem ideologicamente. Anyone that comes out, if you're a young person, you say, I support capitalism, I support the free market, it's a dirty word. You're viewed as someone who doesn't care about poor people, you're only concerned with helping rich people stay rich. Millennials, who are the most likely to support socialist policies, are now the largest voting bloc in America. They're going to the polls with a warped perception of what it actually is all about. Aí bota a Alejandra Ocasio-Cortez ali como um exemplo de socialista, né? Ela que, na minha avaliação, é no máximo uma social-democrata. Veja, eles vão empurrando, saca? O espectro político cada vez mais para a direita, que quando eles olham uma centro-esquerda, que é no máximo essa moça aí, eles chamam de socialistas, tá? And I think it also stems from the way we've demonized success in America, especially in my generation. People who are wealthy or successful, it's always now, oh, they must have put the little guy down to get successful. It's a zero-sum game for them, and they're convinced that rather than trying to emulate success of wealthy people, they should try to drag wealthy people down. Sabe assim, ó, quer dizer, basta você emular o sucesso dos ricos. Então volta, sabe que os argumentos dos liberais, eles se repetem, e volta para aquela coisa, se você é pobre, o problema é seu. Só depende de você para que você seja o novo Jeff Bezos, o novo Elon Musk, o novo Bill Gates. Só depende de você. É isso que ele está dizendo ali. Então vejam, a gente tem que parar de ter inveja dos bilionários e começar a querer ser que nem eles. É isso. To where they are, so that everyone can be stuck in mediocrity, and that's what socialism is about. And sadly, they view being wealthy and being successful as something that's innately wrong. Mas à medida que esses jovens vão ganhando ali mais idade, mais maturidade, alguns vão entendendo melhor como que a economia funciona. E eles percebem que o Isso é socialismo... um outro mito, né? Agora só se é socialista quando você é jovem. Se você é socialista só quando você é jovem, é porque você achou que o socialismo era clubinho. E nunca entendeu de fato o que era o ideal. não tem viabilidade financeira. Afinal, no socialismo não há individualismo, que é justamente o motor da geração de riqueza. Acontece que os jovens socialistas não pensam nisso. Eles pensam... Agora que há individualismo. A questão é que não há lógica do capital, sabe? Determinando as relações sociais. Como não há individualismo, como é que você vai eliminar as individualidades, saca? É como dizer, olha, você não pode ser você mesmo. Isso é absolutamente absurdo. São apenas naquele ideal romântico de distribuição igualitária de riquezas. Mas o efeito, como a história provou, é deixar os ricos mais pobres e os pobres mais pobres ainda, né? Já que os ricos e os seus empregos vão embora e são indesejáveis. A história não mostrou isso. Aqui esse vídeo, dá uma acompanhada aí. E aproveita inclusive para seguir a gente por lá também, @dinheirocomvocê. O MST acaba de invadir a bolsa de valores e diz que enquanto as empresas lucram, o povo passa fome. Eu tava pensando aqui, qual lugar do mundo que as pessoas estão de barriga cheia e não tem lucro para as empresas? Então, a gente tem um inimigo comum, né? As grandes empresas, o lucro excessivo, certo? Qual lugar do mundo? Sei lá, será que esse cara já viu como é que é a realidade da América Central, da América Latina, da maior parte dos povos de África, de muitos lugares da Ásia? Será que dos 200 e tantos países, apenas 20 mais ou menos desenvolvidos, essa galera não passa fome? Lucro excessivo? Não é lucro excessivo, é lucro.
Todo lucro é um problema. Não gosto dessa Certo? ideia Então do basta a gente lucro fazer a tributação de grandes fortunas, né? Será que isso ajudaria na questão da Não basta só fazer isso. Tributar grandes fortunas é algo interessante dentro do capitalismo, tá? Para combater a desigualdade social e entre outras coisas. É bom, eu defendo taxar grandes fortunas, tá? Como um instrumento de redução da desigualdade, mas é um instrumento capitalista, tá? Isso não tem nada a ver com socialismo. Mas vamos ver o que ele vai falar sobre isso. desigualdade social? Muita gente tem lutado a favor da tributação de grandes fortunas. Mas o que as pessoas não param pra pensar é que rico tem solução, meu amigo. Ele não vai simplesmente ficar lá e aceitar. Ele vai se mudar pra um lugar onde ele paga menos impostos. E quando eu tô falando rico aqui, eu não tô falando daquele... Isso é mentira, tá? Eles sempre vêm com essa... Os argumentos se repetem, vocês vão ver. Não é assim, gente. Primeiro porque praticamente todo mundo cobra imposto sobre fortuna. Sabe? O Brasil é um paraíso fiscal para o super rico. No Brasil, quem paga imposto é pobre e classe média. O rico paga pouquíssimo imposto. É um paraíso fiscal para super rico. Então, assim, tem muita margem para tributar os ricos aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Não é verdade que o rico vai pegar e vai sair, porque ele vai sair para onde? Se isso é uma prática cada vez mais comum no mundo inteiro. Segundo, não há essa mobilidade de capitais na maior parte dos negócios. Saca? Você não tem como tirar todas as fábricas de um país onde o capitalista está trabalhando e ir para outra. Muito menos ele vai vender o seu negócio e mudar de ramo, porque mudar de ramo também tem um custo, tem um risco maior para o capitalista. Outra coisa, os capitalistas, eles são presos à demanda dos seus negócios. Por exemplo, se um capitalista tem negócios no Brasil, provavelmente porque a estrutura dos seus negócios depende do consumo dos brasileiros. Então é falso dizer que se você tributar mais os mais ricos, eles vão embora. Isso é apenas uma desculpinha furada para manter o Brasil como um paraíso fiscal dos super ricos. Seu vizinho metido não, sabe que ganha 20 a 50 mil por mês, nem isso ele ganha, né? Eu tô falando aqui de super milionários, bilionários. Essas pessoas podem simplesmente se mudar pra outros países. E esses países vão receber os ricos de braços abertos, já que eles vão trazer milhares de vão cobrar dos ricos lá. A verdade é que esses grandes empresários estão longe de serem vilões. Eles se arriscam, constroem negócios e geram empregos pra milhares de pessoas. Geram Pensa empregos. bem, meu amigo. Vamos supor... De novo, né? Se arriscam, mentira. Geram empregos, mentira. Mas a gente já explicou. Uma empresa com 1000 empregos, né? Beneficiando diretamente 1000 famílias. O que pode dar ali 3 mil, 4 mil? Uma empresa com 1000 empregos, ela está atendendo uma enorme de uma demanda que existe a despeito de existir essa empresa ou não. Se essa empresa não atender essa demanda, outra vai existir. Inclusive uma cooperativa pode atender essa demanda. Então não precisa do capitalista. De novo, tá? Não precisa. Pessoas. Isso sem contar as pessoas que são beneficiadas indiretamente, né? Por ter alguma relação ali na cadeia de produção. Por exemplo, pessoas que trabalham nos fornecedores que prestam serviços para essa empresa. Talvez a gente pode estar falando aqui que 10 mil pessoas dependem dessa empresa. E lá na minha postagem do Insta teve gente também dizendo que o problema eram os lucros das grandes empresas no Brasil. O pecado aqui seria então lucrar demais. É claro que a gente pode dizer que as pequenas e médias empresas no Brasil são verdadeiras heroínas por aqui. 70% dos empregos são gerados por elas. Em todo mundo, tá? Por quê? Porque os grandes bilionários, proporcionalmente, eles geram muito menos empregos que os pequenos negócios. São os pequenos negócios que sustentam a maior parte da economia do mundo. Isso é certo. Então é mais um argumento pra gente justificar que bilionários não deveriam existir. Mas também é verdade que se você for trabalhar em uma grande empresa, na média você vai ter um salário melhor e com mais benefícios do que a minha empresa. O salário, ele tem assim, ó, como eu disse antes, ele sempre paga o valor mínimo com base na cesta de produtos necessários para a reprodução daquela determinada mão de obra, tá? Para além disso, a gente pode dizer que também há uma relação com a produtividade. Então, quanto maior a produtividade, maior o salário. Mas vejam, para ter mais produtividade, você também precisa ter determinado tipo de mão de obra capaz de ser mais produtiva, ou seja, essa mão de obra também vai ter um custo maior de reprodução. Para além disso, onde a gente pode ter mais salários, tá? Naqueles postos que são postos ocupados pelos gestores dos interesses do capital, né? Os administradores das suas empresas, os políticos, os operadores do mercado financeiro. Esses têm normalmente
também melhores salários por causa da natureza do seu trabalho, né? Qualquer outro pequeno negócio pode te oferecer, não é verdade? Aí você escolhe qual lado você quer tomar, né? As grandes empresas lucram mais, mas os funcionários delas ganham mais que nas pequenas. E é justamente o fato delas serem grandes empresas... E não precisa ser assim, tá? Isso é assim porque é uma distorção do capitalismo. Poderia todo mundo ter uma renda maior se não ficasse uma parte tão grande acumulada com os capitalistas. ...de terem economia de escala que possibilita, inclusive, pagar mais para os seus colaboradores. E cadê... Você pode ter economia de escala também em formas de cooperativas, né? Por exemplo, as pessoas falam, nós vamos fazer reforma agrária no Brasil, e aí como é que nós vamos ter uma agricultura competitiva para competir com a agricultura de escala? Ora, gente, é só você fazer uma cooperativa de pequenos proprietários de terra para que organizados coletivamente consigam entregar a mesma escala e a mesma produtividade. Quer dizer, não é necessário capitalista em nenhuma das hipóteses. Então é exploração, meu amigo. O fato é que muita gente prefere perder dinheiro do que ver o outro ganhar. Isso é verdade. E quem é vendedor tá ligado nisso, né? O cliente ali dá uma brochada se ele descobre que você tá ganhando dinheiro com ele, sabe? Não importando que o negócio seja bom pro próprio cliente. Mas não é só isso, o ser humano age por interesse próprio. E você sabe muito bem que os políticos não são exceção. O que você acha que aconteceria com o dinheiro arrecadado na tributação de grandes fortunas? Um bom palpite seria, sabe qual? O dinheiro seria usado justamente para beneficiar. Olha só, então assim, não, falta de argumentos, não, se tributar a grande fortuna, a galera vai roubar a grana. Eu não tenho que comentar disso, saca? Não tenho que comentar disso. Me faltam palavras. Eu vou dizer o quê? Porque assim, ó, se tu vai ir para esse lado e dizer, olha, o que vai acontecer porque eu vou tirar da bunda, bom, eu posso dizer, não, se cobrar esse dinheiro, eu vou comprar tudo de picolé. Os políticos vão comprar tudo de picolé. Sabe que dá exatamente na mesma? É um nível de idealismo tão absurdo que eu poderia dizer isso. É isso. Como se os capitalistas não roubassem, saca? Como se não houvessem todo dia escândalos de fraudes, porque na verdade o capitalista ele rouba sempre que pode. Ele só não rouba se ele tiver mecanismos o impedindo de fazer isso. E aí depois eles colocam a culpa no Estado, que é administrado por pessoas e atende aos interesses dos capitalistas. É absurdo isso aí. Beneficiar os ricos em primeiro lugar. Afinal, são os ricos que podem retribuir os favores para os políticos. E olha que nesse vídeo eu nem quero falar de ineficiência, burocracia, corrupção no trato com o nosso dinheiro, não é dinheiro público. Como nesse caso aqui que você pode ver nos Estados Unidos, que uma funcionária pública comprou um terninho de mais de 600 mil reais pro seu doguinho. Ufa, ainda bem que foi nos Estados Unidos. É isso, gente. Não pode ter tributação de grandes fortunas, porque senão os funcionários públicos vão comprar terninhos para os seus doguinhos. É isso que ele está dizendo aí. Não tem cabelo. Aqui não tem essas coisas não. Existe um outro problema bem complicado na tributação de grandes fortunas. É que as fortunas não estão na forma ali de dinheiro da gaveta, sabe? Parado nas contas bancárias dos ricos. Elas estão na forma de prédios, maquinários, móveis, veículos e assim por diante. E até em ações das empresas também. O pessoal confunde patrimônio com renda, são duas coisas diferentes. E nessa condição, para pagar imposto sobre essas propriedades, os empresários teriam que vender parte desses bens. No caso das ações, muitas sequer conseguiriam ser desovadas no mercado tão rapidamente, né? Sem derrubar o... Saca? Olha só o espantalho, como se não fosse fácil de cobrar sobre cada um do tipo de bem. Ou tem dois tipos de imposto. Você pode cobrar sobre o patrimônio e você pode cobrar sobre a renda. São coisas diferentes. Olha que absurdo que ele tá falando, cara. Aí vai soltar de novo o Miss Brasil na minha cara aqui. Mas eu prometi que eu ia ficar sereno e que eu não iria xingar este rapazinho, né? Eu não iria xingar, né? Preço na lona. Ferraria, inclusive, o pequeno investidor, o pobre, né, que tem um dinheirinho ali, uma OIBR ali comprada no fracionário, na Bolsa de Valores. Então, meu amigo, os ricaços teriam que comprar menos matéria-prima, demitir funcionários, seja como for, desestimular os negócios é um ótimo jeito, mas de fazer o país ficar menos competitivo e de manter as empresas bem longe daqui, né, e muitos trabalhadores perderem os seus empregos. Como se não bastassem, as fábricas iriam produzir menos e a oferta de produtos no mercado iria diminuir. E o que acontece quando diminui a oferta? Então tá dizendo que se taxar grande fortuna vai diminuir a oferta. Como se a produção fosse uma função do dinheiro acumulado pelos capitalistas, saca? Ele tá num pensamento de uma economia pré-capitalista. Cadê o crédito, cara? Você acha que o senhor Lehman lá, quando vai construir uma fábrica nova, ele pega o seu dinheiro e constrói uma fábrica nova? Ou ele vai no BNDES, consegue um financiamento para construir essa fábrica nova e paga esse financiamento com o lucro obtido nessa fábrica nova, para pegar o seu capital que ele já tem para continuar jogando na roleta
do mercado financeiro. É um pensamento mais do que idealista, é um pensamento pré-capitalista. Oferta, surprise, 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 e os preços sobem, prejudicando quem, inclusive, meu amigo? Os mais pobres de novo. Ah, mas tem rico que não tem empresa, é investidor. Com ele, sim, a tributação de fortunas iria funcionar. Só que não, chaps. Pensa bem, o que acontece com o dinheiro Ninguém fala isso, cara. Quem é que dá esse argumento aí? que o rico investe, por exemplo, numa LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures? Esse dinheiro financia operações de crédito, ajudando toda uma economia a financiar imóveis e a realizar sonhos. E Financia operações de crédito? Sim. São mecanismos de alavancagem. E todo mecanismo de alavancagem é para expandir crédito. Tá, ok. boa parte desse dinheiro, né, por exemplo, nas debêntures ou quando a empresa vai pra bolsa captar dinheiro, isso é pra financiar os negócios dela, pra gerar emprego, tá entendendo? Bolsa não é espaço pra burguês, não, meu amigo. Todo país próspero tem uma bolsa de valores próspera. Até o dinheiro que você Sim, né? Todo país capitalista tem que ter um lugar onde seja o centro financeiro desse capitalista. Ah, normal. investe em títulos públicos financia os governos. Então agora você... Não. Isso é uma coisa que até assim, ó, na esquerda tem que entender, tá? O governo não precisa que ninguém o financie. É o contrário. São os gastos do governo que vão formar o superávit do setor privado. Então, se o capitalista está ficando com mais moeda, é sinal que o governo está acumulando déficits, tá? Quando você compra títulos do governo, títulos públicos, você não está financiando o governo, tá? Você está apenas comprando um título público, trocando moeda emitida pelo governo, que paga tributos, que é 100% líquido, por um papel que não paga tributos, que não é moeda. Esse é um sistema utilizado pelos bancos centrais do mundo inteiro para estabilizar a taxa curta de juros, a taxa do overnight de juros paga pelo Banco Central. Então, se o Banco Central quer uma taxa em 2%, ele vai comprar ou vender títulos públicos de modo a equalizar a disponibilidade de meios de pagamento na economia, a fim de deixar o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, no patamar que ele deseja. Então, vamos entender. Títulos públicos não são vendidos para financiar o governo. O governo não precisa do dinheiro da iniciativa privada. É a iniciativa privada que precisa do dinheiro do governo, ou melhor, da moeda. Você consegue entender por que tributar grandes fortunas vai atingir os pobres em cheio? E pra você ver que capitalismo não é esse vilão que algumas pessoas acham que é, vamos pensar um pouco no progresso que só foi alcançado por causa do capitalismo. E aí, se eu não te convencer, meu amigo... Vai meter essa. O cara meteu o Einstein, velho. Mano, o cara meteu o Einstein, cara. Será que ele sabe que o Einstein era socialista? Será? Não é possível. O cara meteu o Einstein, velho. O Einstein era socialista, cara. Não é possível. Você conhece aquela parábola capitalista do professor na sala de aula? Os alunos insistiam que o socialismo realmente funcionava. Aí o professor implantou o socialismo na... Só um pouquinho. Não é possível, cara. Eu vou quebrar tudo, cara. Eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar. Não é possível. Não. Eu vou... Não. Não, me dá um taco de beisebol. Me dá um taco de beisebol. Eu vou quebrar, cara. Eu vou quebrar alguma coisa. Eu preciso quebrar alguma coisa, cara. Ele vai falar essa merda de novo. Não é possível, cara. Eu vou tomar gimo. Eu vou tomar gimo, ó. Vou tomar gimo, hein. Desculpa. Não, é assim, ó. Eu quase arranquei aqui o computador do lugar. Caraca, meu caralho, mano. Não. Que desgraça, cara. Que desgraça, cara. Não é possível, cara. Ele vai falar de novo disso, cara. Será que todo liberal vai falar disso? Não é possível, cara. Calma. Relaxa. Nas provas, o professor faria a média das notas e todos os alunos iriam ganhar a mesma nota. Na primeira prova, a média foi B. Quem estudou muito e merecia um A ficou P da vida. Agora, quem nem pôs a mão no caderno ficou supimpa da vida. O que você acha que aconteceu na próxima prova? Quem tinha estudado pouco antes, estudou menos ainda, né? Já que não era preciso se esforçar nada pra ficar na média. E quem tinha o costume de estudar muito, desanimou de vez de estudar, né? Já que o esforço não seria recompensado. Lembra aquilo que eu falei pra você, meu amigo, que o ser humano age por interesse próprio? Os alunos estudiosos não estavam satisfeitos de
repartir a nota com os outros, sabe? De socializar as notas. O resultado, na segunda prova, a média caiu de B Ah, pra D. meu Na Deus do terceira céu, prova, finalmente, cara, a não nota é média possível, foi F. velho, não E além é disso, os alunos possível. começaram a brigar um com o outro, sabe? Procurando culpados, xingando uns aos outros. Afinal, eles queriam justiça. Apesar de ser uma parábola, essa história ensina uma lição importante pra gente, que dá pra resumir com as palavras Essa história ensina que você só consegue recorrer a parábolas que não tem nada a ver com a realidade, que vocês fazem falsas analogias. Não é assim que o socialismo funciona, saca? Não é pegar tudo, botar no mesmo saco e dividir por todo mundo. Não é assim, eu não aguento mais explicar isso. Não tem cabimento, cara. Assim, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Eu vou dar razão pro Farid, cara. Eu vou dar razão pro Farid, cara. O cara tem que tomar gimo, cara. Não é possível, cara. Tu tem que lidar com esse tipo de gente, cara, e eu ainda tenho que manter a calma. Não é possível, cara. Saca? Como é que alguém acredita numa coisa dessa? Agora tu vai falar do cachorrinho que sentou no prego também? É isso que tu vai dizer? Pra comparar com o trabalhador que tá se fudendo lá no emprego? É isso que tu vai fazer agora? Não xingam, Merda. Não xingam, Merda. Não xingam. o saudoso e polêmico Enéas Carneiro. Ah, chamou um facho pra justificar, hein? Sempre, né? Sempre, cara, saca? Vira e mexe e os liberais fazem o quê? Colam com os fachos. Pra quem não sabe, o Dr. Enéas era um facho. A experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Todo o progresso que a sociedade moderna alcançou foi graças ao capitalismo. O oráculo de Omaha, o grande Warren Buffett, falou sobre como o capitalismo e o livre comércio têm colaborado para esse progresso. Well, I don't think people exactly even know what they're talking about. It isn't that capitalism is perfect. The idea of people unleashing their potential, using the resources they have to create what we have now from what was here 240 some years ago. Eu adoro bilionário falando sobre como resolver os problemas do capitalismo, porque eles vivem num mundo, sabe, do pirulito, né? O mundo do arco-íris. Eles nunca botaram o pé no barro, não fazem ideia do que é viver como praticamente todas as pessoas do mundo, e tudo que eles falam é uma idealização que eles fazem até mesmo deles mesmos. Saca? O que mais tem é bilionários dizendo assim, não, mas eu nasci pobre, saca? Eu tinha só 200 hectares de terra, 5 milhões de dólares que eu herdei, e mais algumas açõezinhas ali, saca? Mal dava pra comer. E aí agora eu sou um dos homens mais ricos do mundo. É mais ou menos assim que esses caras pensam, sabe? Não dá pra acreditar. It's absolutely a miracle, and what all three of us have seen during our lifetime. And if you compare that with any centralized planned economy, I think we win hands down, and I think we've just started with what capitalism can produce. Meu amigo, o capitalismo tá longe de ser o vilão da história. É por causa dele que tem tanta inovação, né? O que faz a sociedade evoluir a cada dia. É que a gente fica preso ali olhando só a realidade atual, né? E só consegue enxergar os problemas que... A gente fica preso olhando a realidade, né, cara? Que bom, né? Vamos, quem sabe, começar a idealizar a realidade melhor, né? Estão aí, né, como a fome no mundo, nos países mais pobres. Mas a gente esquece o que era o mundo antes do capitalismo, antes da Revolução Industrial. É por causa do capitalismo que o padrão de vida melhorou, sabe? Contribuindo, por exemplo, para reduzir... Viu só, gente? Foi por causa do capitalismo que o padrão de vida melhorou. Mas a gente pode dizer a mesma coisa do quê? Do escravismo. Olha, foi por causa do escravismo que o padrão de vida melhorou em relação ao modo de produção asiático. A gente pode dizer que no modo de produção asiático melhorou o padrão de vida em relação à servidão coletiva. A gente pode dizer, saca? É uma mania de atribuir ao capitalismo algo que não pode ser atribuído ao capitalismo. É aquela mesma história, uma lógica de que o capitalismo, tudo que tem de bom foi o capitalismo que criou, saca? Tu tira as pessoas, tu tira todas as relações sociais e coloca a culpa no capitalismo, saca? Sendo que você vai olhar, não foi da espontaneidade do mercado durante o capitalismo que as inovações que melhoraram a sua vida surgiram, e sim da ação do Estado financiando a pesquisa, que, por exemplo, vai fazer com que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Reduzir a fome no mundo. Hoje a gente tem transporte, infraestrutura, tecnologia e equipamentos que ajudam a sustentar uma quantidade... Saca, a tecnologia sempre existiu. Parece que só a tecnologia no capitalismo. Não é possível isso, gente. Muito maior de pessoas do que no passado. Isso sem contar o avanço do processo de cultivo e as embalagens, né, que fazem os produtos chegarem cada vez mais longe. A liberdade econômica também está associada a melhores resultados nas escolas públicas e privadas, menores taxas de mortalidade infantil, maior expectativa de vida e ambientes mais...
Nada a ver com o avanço da medicina, pesquisa pública, remédios, infraestrutura de saneamento básico. Não, nada a ver com isso. É só o capitalismo. Mais limpos e seguros. Agora eu quero te contar uma história muito bem contada pelo site Contraditorium.com. Era a época da União Soviética. Boris Yeltsin, que viria a ser o futuro presidente da Rússia, visitava os Estados Unidos. Ele pediu pra ver como era o mercadinho americano, sabe? Nem era um Walmart, nada. Boris Yeltsin. O Boris mal conseguia acreditar que tinha mais de 30 mil itens diferentes. Boris Yeltsin era socialista, é isso? É isso que ele tá querendo dizer? Não tô entendendo, é isso. Boris Yeltsin. Naquela loja. Se você duvida, meu amigo, olha aí a cara de panaca dele nas fotos. Reza a lenda que esse episódio... Aí concordei contigo, cara. Esse cara é mó panaca mesmo, até porque, né, ele é um dos caras cooptados, né, pra ajudar a implodir a União Soviética, né? Então, tipo assim, você tá falando de um agente do imperialismo, né, que vivia na União Soviética. Nunca foi socialista, tá, o Boris Yeltsin. Ajudou e muito a acelerar o fim da União Soviética. Claro, quando eu vi aquelas prateleiras cheias com centenas... Boris Yeltsin ajudou a acelerar o fim da União Soviética. Aí tu falou uma verdade. Milhares de latas, caixas e produtos de todo tipo, pela primeira vez eu me senti doente de desespero pelo povo soviético. Que um país potencialmente super rico como tá ligado? E aí acabou a União Soviética, a Rússia foi jogada numa merda, cara, numa merda, olha... que inclusive ajudou a produzir o Putin, né? Tenha sido levado a tal pobreza. É terrível pensar sobre isso. Eu acho que cometemos um crime ao deixar o padrão de vida do nosso povo tão incomparavelmente abaixo dos americanos. Dá uma olhada como eram os supermercados da época da União Soviética. Sabe, imagens ali que eu nem sei se são da época da União Soviética, mas se são num período muito específico que não condiz com todo o avanço de produtividade e ganho da qualidade de vida do povo soviético, né? E finalmente agora como são os mercados da Rússia. Igualzinho, né? E o que você tá vendo aqui agora, meu amigo, é a fila... E aquela diversidade ali, vamos lembrar, né? 2, 3 empresas entregam todos aqueles rótulos diferentes que na verdade são praticamente a mesma coisa, né? Para a inauguração do primeiro McDonald's em Moscou. Então, meu amigo, o discurso de divisão de classes, de dinheiro de soma zero, que para eu ganhar dinheiro o outro tem que perder, esse discurso bem interessa, né, a um tipo de movimento político que luta tanto, mas tanto pelos pobres, que quer que eles sejam pobres para sempre. Ao contrário do que diz a crença popular, o capitalismo fez muito mais pelos pobres do que qualquer outro sistema na história da humanidade. E eu tenho mais provas para você, você não acredita nisso. Somente no último século, a expectativa de vida das pessoas na Terra mais do que dobrou. E isso é mais do que os últimos... Saca, a expectativa de vida vem aumentando desde a pré-história. Vem aumentando a expectativa de vida. E conforme vai avançando a tecnologia, ela vai aumentando mais rápido. E é isso que eu falei, medicina, saneamento, essas coisas vão colaborando. É isso. Os 200 mil anos de vida humana na Terra. Se você tivesse nascido em 1900, seria esperado viver até os 31 anos de idade. Atualmente, a média mundial é de 71 anos. Olha nesse gráfico aqui a evolução da expectativa de vida. Desde 1800, o mundo inteiro vivendo menos de 40 anos, chegando a 1950 e finalmente em 2015, com o mapa ali todo verdinho, né? Expressando o aumento da longevidade do ser humano. Seja grato por ter nascido nos dias de hoje, meu amigo. E eu duvido que um dia você pensou em agradecer o capitalismo por isso também. Mas se você... Não é a penicilina, não é as cirurgias, não é o capitalismo. Ainda duvida do que o capitalismo pode fazer pelos mais pobres, eu te convido a dar uma olhada nesse outro gráfico aqui, que vai ser, sabe, aquela trucada que você dá com um zap, 7 copas na mão, sabe? Receba essa aí, vai. Esse gráfico é da Heritage Foundation. Olhando assim, você podia pensar, uai, mas esse é o mapa da fome no mundo, né? Quanto mais verdinho aqui tá o país, menos fome, certo? Poderia ser, mas não é. E não é coincidência, não. Os países mais verdes são aqueles que deram certo, né? Que possuem maior liberdade econômica. Que inclusive é... Ah, meu Deus, dá-me paciência, cara, dá-me paciência. Ele meteu a Heritage Foundation. Heritage Foundation é um think tank que estabelece o ranking de liberdade econômica. Então o que eles fazem? Eles pegam os países mais desenvolvidos e colocam no topo do ranking de liberdade econômica. Para fazer o quê? Para associar liberdade econômica, esse troço vago, absolutamente indeterminado, com desenvolvimento social. E não tem critério nenhum, O que eles utilizam para fazer esse ranking não pode ser classificado como liberdade econômica. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Entre os primeiros postos do ranking da Heritage Foundation, você encontra Singapura,
como um dos lugares que tem maior liberdade econômica. Por que eles colocaram Singapura lá? Bom, porque Singapura é um lugar bastante desenvolvido. E eles colocam lugares desenvolvidos como lugares de liberdade econômica. Vejam, Singapura, gente, é um lugar que literalmente o Estado controla até o chiclete que você mastiga. O Estado, o governo de Singapura, é acionista de praticamente todas as empresas do país, até empresas de táxis, das grandes até pequenas barbearias. Em Singapura, o Estado controla mais de 80% das habitações. Não estão disponíveis para o mercado. Veja, aí eles classificam esse país, que tem esse nível de controle da sua economia, esse nível de intervenção da sua economia, como um país de muita liberdade econômica. E você vai encontrar nesse mesmo ranking, nas posições mais elevadas, países completamente diferentes em termos de estrutura. Porque nada tem a ver nesse ranking da Heritage com liberdade de transações. Por isso que eu digo, isso não é uma construção científica. A Heritage é um think tank. Portanto, não é um instrumento de divulgação científica. Ele é um instrumento de propaganda, não tem compromisso com a verdade. Sempre que algum liberal citar índice de liberdade econômica da Heritage, ele está literalmente citando como fonte um instrumento de propaganda. É a mesma coisa que eu querer pegar o Revolução dos Bichos lá do George Orwell e dizer que é um livro de história. Ou seja, pegar um instrumento de propaganda e colocar aquilo como se aquilo fosse ciência. É isso, saca? Quando você pega índices de liberdade da Heritage Foundation, você está utilizando um instrumento de propaganda liberal completamente desonesto para justificar seu ponto. É justamente esse gráfico. Sim, senhoras e senhores, onde se tem mais integridade de governo, liberdade monetária, de trabalho, de investimento, equilíbrio fiscal, eficiência judiciária e, sobretudo, liberdade para os negócios, não por coincidência são os países onde se tem menos pobreza. Liberdade econômica faz as pessoas ficarem menos pobres, meu amigo. Guarda essa aí pra você encaminhar, sabe, pra aquele seu amigo socialista de iPhone. Isso aqui nenhuma escola te ensina. É justamente onde o governo... Nenhuma escola te ensina de novo, né? Porque tá errado, né, gente? Se a escola estiver ensinando isso aí, a escola tá ensinando errado. É simples assim. É isso, não ensina assim porque tá errado. Enche menos o saco das pessoas, né, e das empresas, seja com impostos, burocracias, é onde tem mais competição. E onde tem mais competição de livre mercado de verdade... Por exemplo, eles colocam no topo a Heritage Foundation dos países de liberdade econômica, os países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Você já viram a carga tributária desses países, gente? Ele acabou de dizer que a liberdade econômica tem menos impostos. Esses países têm uma carga tributária absurdamente maior que a nossa, por exemplo. Aliás, os países de menor carga tributária são os países mais fodidos do planeta. São os países mais miseráveis da África. São os países de menor carga tributária. Se você pegar o ideal liberal, a Somália é um país liberal. Entendem? É praticamente o Ancapistan. E não tem rigorosamente nada. É uma miséria total. Um país devastado pelo imperialismo. É onde o pobre consegue comprar mais coisas, levar coisas mais baratas pra casa. Se isso explodiu a sua cabeça, escreve aqui nos comentários. Explodiu minha cabeça porque eu tenho vontade de tomar um tiro na cabeça ouvindo tanta bobagem, né? E eu mereço a sua inscrição no canal se você não fez lá antes, hein? Tô de olho até agora aqui. Mas antes das minhas considerações finais, você deve estar aí curioso agora pra saber o que deu aquele debate lá, né? Entre o Richard Wolff e o Gene Epstein. Não é verdade? Será que no fim do debate a audiência tava pendendo mais ali pro capitalismo? Ou já tava todo mundo pegando a foice e o martelo? Olha só o placar antes do debate. 25% concordavam que o socialismo é melhor que o capitalismo. 49,5% discordavam, ou seja, né, eram a favor do capitalismo. E 25,5% estavam indecisos. No final do debate foi feita uma nova votação e olha o que aconteceu. A quantidade de pessoas que preferiam o socialismo praticamente não mudou. Inclusive foi por isso que eu falei no começo do vídeo. Não tem que fala que muda a cabeça do rapaz. Ela diminuiu de 25 para 24,5%. Milagre, 0,5% acordou pra vida. Agora olha que interessante o que aconteceu com os indecisos e os que preferiam o capitalismo. Os indecisos diminuíram para 4,5% e os que preferiam o capitalismo aumentaram de 49,5% para 71%. Pois é, meu amigo, a busca pelo lucro do empresário malvadão, sabe? É a única coisa que sustenta o progresso do mundo. Em vez de focar somente na desigualdade, o tema principal deveria ser o combate à pobreza. O ser humano é desigual por... Sempre o liberal fala isso. Não, o problema é a pobreza, o problema é a pobreza, mas eles não conseguem propor nada para a pobreza. Entendeu? Nada. Ele só diz, não, tu tem que deixar de ser pobre. Né? Por favor, deixem de ser pobres.
Porque o problema é a pobreza, deixa de ser pobre. Acorda pra vida, pensa fora da caixa, vai empreender, saca? Se você é pobre, o problema é seu, é sempre assim. Natureza, né? Um é mais produtivo, o outro... E outra coisa, né? Já que eu pausei assim, ó, todo debate entre socialismo e liberalismo, entre capitalismo, tem uma diferença brutal. Primeiro, eu já falei, né? Nós somos formatados desde quando a gente nasce a compreender o mundo por lentes liberais. Então a gente passa a ter uma moral condicionada pelo capitalismo. Segundo, no debate, o que os capitalistas fazem? Eles pegam o senso comum, questões da superficialidade e jogam com esse ideário liberal pré-formatado que nós temos junto com o senso comum. Enquanto que os socialistas, eles, para conseguir convencer alguém, eles têm que primeiro destruir essa formatação liberal e depois eles têm que subverter o senso comum. É muito mais difícil, gente. Entende? Uma coisa é você ficar simplesmente falando coisas do senso comum. Outras coisas é você ir para além do senso comum e começar a ir para o campo da filosofia, ir para o campo da economia política. Saca, para você entender o discurso socialista, você tem que desconstruir um mundo de coisas antes. Então, quando você bota um debate como esse, eu nem sei se esses dados do debate que ele está falando são verdadeiros, mas vamos assumir que são, tá? Vamos assumir que são, tá? Se forem verdadeiros, é perfeitamente compreensível, porque é nessa água que está bebendo o indeciso. O indeciso, ele é um liberal em essência, porque ele é formatado nesse mundo que ele vive. E ele não precisa desconstruir esse mundo, nem entender de física, de economia, de geografia, de política, de geopolítica. Ele não precisa entender nada. Ele simplesmente vai ser jogado com as questões do senso comum. Então, o que o liberal faz? Ele joga uma falsa analogia, ele fala de uma fábula, ele fala de uma referência anedótica, né, alguma coisa que ele viveu ou que contaram para ele. Ele lida com questões do senso comum, do dia a dia, da prática. Enquanto que o socialista, para conseguir fazer a pessoa compreender a estrutura que condiciona a exploração, precisa desconstruir um mundo de coisas. É um caminho muito mais doloroso. E é lógico, se não fosse muito mais difícil, nós já teríamos feito a revolução socialista no mundo inteiro. Porque primeiro nós temos que destruir toda essa ideologia. Vamos entender algo central do pensamento marxista, que é a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. É por isso que esse tipo de resultado acontece nesse tipo de experimento. Outra é mais inteligente, tem quem não quer saber de nada na vida mesmo, né? E esse caboclo tem que ganhar menos, você concorda? Ainda mais no Brasil, né? Que tem gente de todo tipo possível e imaginário. A gente não é uma população... Sentiu ali o racismo leve, né? Ainda mais no Brasil. O Brasil é pior, né? Aí sempre tem o viralatismo aqui, né? Por que a gente não é a Suíça? Né? Por que a gente não é United States of America, né? Por que a gente não é, né? É o viralatismo, saca? Então você chuta o imperialismo, você chuta o colonialismo, você chuta a teoria da dependência, você chuta a superexploração da força de trabalho, você chuta tudo isso e vai dizer, não, o Brasil é ruim por causa do brasileiro, saca? Por que eu não nasci, sei lá, qualquer lugar no hemisfério norte, né? População homogênea de um país pequenininho, não, meu amigo. A gente é um país continental, com pessoas, hábitos, ambientes e culturas totalmente distintas. Nos anos 80, quando a China se tornou capitalista, aumentou pra caramba a desigualdade. Ele encerrou o debate. A China se tornou capitalista. Tá ligado? Encerrou o debate. Saca? Não tem debate. Não tem debate. Ah, mas a China é comandada pelo Partido Comunista. Foda-se. Ah, mas a China tá reafirmando o seu rumo do marxismo. Foda-se. Ah, a China tá enquadrando seus bilionários. Foda-se. Ah, a China controla todas as principais empresas do país, tem um mercado de capitais altamente regulamentado, controla o preço de uma cesta de moedas. Foda-se. É capitalista. Saca? É capitalista. Por que será? Vamos ver. Igualdade por lá, dado que surgiram os multibilionários chineses. É isso que você vai ver na mídia. Tem bilionários na China, mas eu já falei sobre isso, tá, gente? Assim, tem bilionários na China, mas a pergunta que a gente deve fazer, por isso que eu digo que é um debate e não é um debate encerrado, é: esses bilionários chineses controlam o governo na China ou são controlados pelo governo? Os bilionários chineses têm suas empresas a serviço de um processo que viabiliza a construção de novas relações de produção ou não? Vamos pegar o Jack Ma, polêmica que aconteceu há algum tempo atrás. Quando ele começou
a buscar ter mais poder político do que é aceitável para o Partido Comunista Chinês, ele foi enquadrado. Vamos pegar a Evergrande. A Evergrande, uma dívida trilionária, não conseguiu manter os seus pagamentos. Aconteceu a mesma coisa que nos Estados Unidos, uma quebra generalizada que corrompeu todo o sistema capitalista, ou simplesmente o Estado da China absorveu essa dívida com naturalidade, manteve os postos de trabalho, manteve as entregas das obras, e só quem perdeu foi o capitalista. Saca? Então a existência de capitalistas na China não encerra o debate, tá? Isso é fundamental. Mídia. O que ninguém te conta é que mais de 580 milhões de pessoas na Todo mundo conta, tá? China saíram da pobreza. Veja Que 580 milhões de pessoas da China saíram da pobreza. Aliás, é um milagre, praticamente, né? Do mundo, o que aconteceu na China. Então vejam, a China, né? Administrada pelo Partido Comunista Chinês, que reivindica o marxismo, é o único país que conseguiu produzir isso. Saiu de uma situação de país miserável e hoje é um país que tem a renda média do trabalhador na indústria superior à renda média do trabalhador na indústria no Brasil. A China, que era um país miserável, que sofreu um colonialismo brutal, tá? Conseguiu tirar, tá? Milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas da pobreza. você então que o inimigo de verdade é a pobreza. Tem um monte de país por aí que as pessoas são todas iguaizinhas, na pobreza. Você consegue ver alguma virtude nisso? Mas tem muita gente que trabalha... Tem um monte, eu posso citar praticamente toda a África, praticamente toda a América Central, praticamente toda a América do Sul. Eu posso citar um monte de lugares do Sudeste Asiático. Quer dizer, a maior parte do mundo é cheio de pobreza, né? E a maior parte do mundo é capitalista, né? Aliás, tem muito mais país miserável no capitalismo do que no socialismo. Trabalha pra caramba e ganha muito mal. Como é que a gente resolve isso, né? É inevitável a gente não parar pra pensar, por exemplo, nas pessoas reclamando de ser motorista de Uber e essas coisas, sabe? E eu não tô falando que essas empresas sejam boazinhas não, meu amigo. Mas se não fossem elas, em que essas pessoas iriam trabalhar? O problema é que as pessoas não tomam esse tipo de emprego como... Ele pode trabalhar em qualquer empresa que seja gerida pelos trabalhadores. Não precisa ser uma empresa de um capitalista. Eu já insisti nisso hoje. Algo temporário, sabe? Ganhar mal no dia de hoje não é o problema. A coisa fica feia quando você ganha mal durante uma vida toda, sabe? Aí você... E a culpa é sua, saca? A culpa é sua. Tipo, se você não conseguir um emprego melhor, a culpa é sua, entendeu? É isso. Você fica dependendo de todo mundo, do governo e todo mundo. A chave pra mudar qualquer coisa é através da educação. Se o seu salário ou sua remuneração não tá boa agora, o que você tá fazendo pra mudar? Reparem que as coisas se repetem, gente. Os liberais voltam. Não, é só educar as pessoas. Porque como o problema é as pessoas, o problema da pobreza é dos pobres. Se os pobres forem mais educados, eles vão deixar de ser pobres. Saca? Por isso que se você faz engenharia eletrônica aqui no Brasil, se você faz mecatrônica, se você é um engenheiro civil, você está bem empregado automaticamente, porque você já investiu na sua educação. Por isso que não existe engenheiro dirigindo Uber. Ou existe? Gente, assim, ó, eu vou... De novo, as coisas se repetem, tá? Se repetem, mas eu tenho que dizer isso. Educação é fundamental, mas ela não resolve nada sozinha. Saca? Você tem que ter um projeto onde o desenvolvimento da educação também venha com o desenvolvimento dos mercados, porque senão o engenheiro vira Uber ou o engenheiro vai embora. A educação sozinha não faz milagre, não produz mercado para absorver uma mão de obra mais qualificada. Situação daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos que seja. Inclusive, pra mim, essa é a maior desigualdade de todas, o acesso à educação. Justamente ela que tem o poder de transformar realidades. Veja, por exemplo, o caso do meu pai, né? Ele veio da roça e, graças ao estudo, o trabalho dele, ele já empregou mais de 1000 pessoas no negócio dele, e sem o qual eu não teria criado as minhas empresas. Tá aí explicado, né? Então veja, essa estrutura bacana desde o início, aí musiquinha, equipe, etc. Tá aí. Agradeço ao meu pai, né? E aquela coisa, veio da roça. Eu sou capaz de apostar, cara. Sou capaz de apostar que esse cara nunca foi pobre de verdade, tá? Eu sou capaz de apostar. E se foi, eu sou capaz de apostar outra coisa. Que se aproveitou de algum nicho, de algum momento de desenvolvimento, onde, por exemplo, você tinha uma terrinha lá que não valia muito, depois de 20 anos ela passou a valer muito e você passou a aproveitar alguma coisa. É por aí. Mas esse cara já deu a entregada dele, né? Agradeço ao meu pai.
É bom, né, ser capitalista, né? E nem estaria aqui. E são essas as possibilidades que o capitalismo proporciona. A minha família ainda hoje estaria vivendo na roça. E não que isso seja um demérito nenhum, né? Mas o valor por hora de trabalho é bem menor e o trabalho muito mais exaustivo. Lembre-se você que valor não tem nada a ver com esforço físico. E a coisa mais importante que o Estado poderia fazer, além de parar de se meter na vida e no bolso... Eu gosto das musiquinhas, as musiquinhas são boas, né? Dos trabalhadores e das empresas, seria sim fornecer uma educação básica de qualidade. Só que pensa comigo, meu amigo, qual que é a chance de um político brasileiro pensar em algo agora, desembolsando dinheiro no presente, para algo que só vai começar a dar resultado lá em 20 anos que seja? O mais longe que um político pode enxergar é a próxima eleição. Não é fácil, meu amigo. Faz um teste aí, por exemplo. Pergunta na rua se as pessoas acham que é o governo quem deveria melhorar a vida delas. Eu duvido que elas não concordem. Comum, e é né, justamente o que o sistema quer que você pense. Eles querem que você sempre dependa de migalha de governante que vive em palácio. E eu me sinto responsável Só chavão, né? por te ajudar nessa tarefa, sabe? De quebrar essa lógica. Nossa, e levar esse cara, assunto você pra é você foda, hein, de mano? um jeito que eu tenho certeza que você não viu assim na escola. Quem sabe a gente consegue mudar Por quê, alguma né? realidade com esse vídeo, né? A mudança na vida financeira das pessoas vem quando elas descobrem que podem sair da gaiola, sabe? Porque viver dependendo dos outros É só você sair da gaiola, meu amigo. Porra, você tá na gaiola aí, porra, saia da gaiola, cara. Conquiste a sua independência financeira, mano. Porra, só depende de você. confortável, né? Tal como o passarinho lá que fica dentro da gaiola e tem comida disponível, até que deixa de ter. Ou que alguém esqueça de colocar comida, ou que se enjoe de comer alpiste. É pena que eu não posso pôr a música aqui pra você, mas eu lembrei até agora da música do Sai Guarabira, sabe? Do Jonas, que fez contrato espontâneo e tá lá todo feliz no quentinho, vivendo dentro da baleia. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Tudo é seguro até que deixa de ser, né, meu amigo? O maior risco é você não querer correr risco nenhum. Liberdade é maravilhoso, é mágico, mas exige renúncias de correr atrás e mudar o próprio destino, né? Como meu pai fez. E certamente que Meu pai fez. gerações da minha família. Pai, Mas agora eu quero saber o que latifundiário, você pensa sobre o assunto. Qual sistema econômico é melhor, meu amigo? O capitalismo malvadão ou o socialismo bonitinho? Conta pra mim que eu não vejo a hora de saber a sua opinião e também Vai as vender um tretas nos cursinho agora? comentários. Se você gostou desse vídeo, manda pra todo mundo lá no WhatsApp, tá bom? Mas agora eu vou deixar esse vídeo aqui pra você que quer aproveitar o capitalismo pra começar a investir do zero, se você não sabe nada, sabe? Eu vou Acumular vender. patrimônio e deixar de... Vou vender o meu cursinho aqui pra vocês. Pra terminar, eu vou vender o meu cursinho aqui pra vocês. Gente, então é isso, tá? É maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Vou ficar por aqui.